Deputada Marina Elô, quero agradecer esse convite e dizer que eu me sinto honrada de estar nessa mesa. E eu gostaria de iniciar a minha narrativa saudando a juventude climática aqui presente. Conjucle, Amazônia de Pé, Engajamundo, Fridays for Future, Limpa Brasil, Juventude da Rede, Clima de Mudança, Global Shapers 1, Global Shapers 2, Conjuclima, Jovens pelo Clima, Girl Up, Juventude Indígena e Perifa Sustentável. Honro a sua presença, querida ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, e eu quero dizer que estar aqui, nesse momento, compondo essa mesa, simboliza esse encontro intergeracional. Olhem uns para os outros, olhem ao redor, a gente tem uma sala com uma juventude e lideranças mais experientes presentes lutando por uma mesma causa. E isso, para a gente, do Perifa Sustentável, é a própria simbologia da Sankofa. Vocês conhecem a Sankofa? Me dá um tchauzinho para eu saber. Algumas pessoas, outras não. A Sankofa significa retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. É o símbolo que vocês estão vendo aqui na minha camiseta. Meu nome é Amanda Costa, eu sou ativista climática, diretora executiva do Instituto Perifa Sustentável, estou jovem embaixadora da ONU e sou cria da Brasilândia, um dos maiores distritos aqui de São Paulo. E eu quero começar esse debate racializando o debate, porque não dá mais para a gente falar de justiça climática sem falar do combate às desigualdades sociais. Senão esse debate ele fica branco, rico, elitizado e não vai conectar com a nossa base populacional, não vai conectar com o nosso bolso, não vai conectar com a nossa comunidade. E eu trouxe alguns dados para que vocês conheçam um pouco da minha realidade. Esses dados eles estão do Mapa da Desigualdade, que foi feito pela Rede Nossa São Paulo e traz informações sobre 96 distritos da capital paulistana. Eu vou falar a partir do meu território, a partir da Brasilândia, mas eu quero pontuar que a realidade da minha quebrada, da minha favela, da minha periferia, ela reflete a realidade de muitas favelas e muitas periferias, não só aqui do estado de São Paulo, mas de todo o nosso Brasil. População infantil. A Brasilândia está em penúltimo lugar, com 11,4% da população com 0 a 6 anos. Estamos com uma taxa de natalidade alta, só perdendo para Parelheiros. Gravidez na adolescência. Brasilândia está em penúltimo lugar, com 12,5%. Eu sei que uma das suas agendas, deputada, é olhar para essas futuras gerações. E essas futuras gerações precisam ser assistidas. Favelas. Brasilândia está em penúltimo lugar, com 25%. Um quarto da população do meu território mora em favelas. E aí, quando a gente pensa em moradias em risco, a subprefeitura da freguesia do Ó está em penúltimo, com 3,5%. E a Brasilândia, ela traz grande parte desses dados por conta dessas pessoas que residem em favelas. E o último dado que me deixou profundamente triste é entender que grande parte da população do meu território sobrevive com menos de R$ 1.700 por mês. Brasilândia está em último lugar, ganhando R$ 1.693, quando a média da cidade de São Paulo é R$ 4.000. E essas populações são as pessoas que têm emprego formal, que não é a realidade de grande parte dessas jovens mulheres, que não é a realidade de grande parte da população. E aí, quando a gente faz uma análise desses dados, a gente percebe que muitos adolescentes, jovens mães, jovens pais, estão entrando nessa fase precocemente, fazendo com que o número de crianças vivendo em favelas exploda, o que prejudica que esses jovens pais encontrem empregos formais e tenham que sobreviver com um salário muito baixo. E aí eu pergunto para vocês, esse é um debate ambiental, um debate sobre sustentabilidade. Será que isso é um problema de meio ambiente? Pensar na agenda ambiental é trazer intersecções com a agenda de desenvolvimento sustentável. Mas como que a gente vai discutir a sustentabilidade sem discutir a qualidade, o bem-estar, o bem-viver das pessoas que estão em territórios vulnerabilizados? É só a gente andar nas ruas da Brasilândia que a gente vai encontrar grandes quantidades de lixo,
ausência de saneamento básico, falta de acessibilidade e mobilidade, pessoas que não têm direito ao acesso à cidade, moradores vivendo em áreas de risco e, quando chove, vários picos de inundações e deslizamentos. E uma coisa precisa ficar bem escura, porque, às vezes, quando eu frequento alguns espaços, eu escuto alguns questionamentos, tipo, essas pessoas estão morando lá porque elas querem, elas poderiam mudar de território. Essa questão não é uma escolha. As pessoas não vivem em territórios vulnerabilizados porque elas querem. E o que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer a partir dessa realidade? Olhar para o Plano Nacional de Adaptação Climática. O Plano Nacional de Adaptação Climática do Governo Federal, o PNA, ele visa orientar iniciativas para a gestão e diminuição do risco climático a longo prazo. Por conta do último governo, ele ficou 4 anos sem revisão e agora a gente faz uma retomada para conseguir avançar e conseguir posicionar o Brasil novamente como uma liderança da agenda climática, novamente como uma liderança da agenda ambiental. E, apesar desse processo ter sido retomado, é muito importante que a gente faça uma racialização desses dados. Os eventos climáticos extremos, conforme dados trazidos do 6º Relatório de Avaliação, o AR6, de Impacto, Adaptação e Vulnerabilidades do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, ele diz que são esperados e vêm sendo anunciados por cientistas há muito tempo. E aí eu questiono e eu pergunto para vocês, por que esses eventos climáticos extremos pegam a gente de forma desprevenida? Por que o que houve no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, pegou grande parte da população de forma abrupta, de forma desprevenida, se isso já está sendo falado há muito e muito tempo? O Instituto Perifa Sustentável, junto com várias organizações da sociedade civil, escreveu uma carta antirracista para que a gente possa construir um Plano Nacional de Adaptação Climática, levando em considerações dados de gênero, raça, interseccionalidades e territórios. Não racializar o debate climático é a gente fomentar o racismo ambiental. Ou seja, é negar a realidade da vida nas periferias, o recrudescimento da fome e da pobreza, a constante violação dos direitos constitucionais das comunidades, territórios quilombolas e terras indígenas. É negar a própria orientação da colonização da história de urbanização do país. É negar suas profundas desigualdades territoriais. É negar que o Estado brasileiro é um Estado racista. E a gente precisa trazer esses dados, a gente precisa pontuar, e a gente precisa pensar em soluções, que é a partir dessa contextualização que a gente vai, de fato, conseguir encontrar soluções que vão ser justas para todo mundo. Como diz Angela Davis, quando a gente pensa numa sociedade boa para a mulher negra, a gente vai pensar numa sociedade boa para todo mundo. A mulher negra, ela está na base da pirâmide social. As mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres ribeirinhas, as quebradeiras de coco. Se a gente pensar numa política pública que abrace essa população, naturalmente a gente vai pensar em políticas públicas que vai fortalecer a sociedade brasileira como um todo, que vai fortalecer a gente atuar de forma propositiva, de forma colaborativa, de forma que vai realmente trazer todos para a mesa, todos para o debate. E aí eu quero deixar 3 proposições para esse lugar, para esse espaço, para que a gente consiga, de fato, entender o diagnóstico, entender esse cenário, mas, ao mesmo tempo, pensar em soluções, pensar em soluções, pensar em propostas, pensar em proposições. Primeiro, o Plano Nacional de Adaptação Climática precisa ter mecanismos de participação social desenhados que priorize as pessoas mais impactadas, a partir do olhar daqueles que vivenciam a crise climática no seu dia a dia. Está na hora dos favelados, das pessoas periféricas, sentarem na mesa de diálogo, mas também está na hora do poder público ir até a quebrada, ir até a favela, ir até a Brasilândia e conversar com os moradores. Conversar com o seu Quintino, com a Meire, com a Noêmia, com o Bonga, dialogar com as lideranças do território que já estão sofrendo os impactos da crise climática no seu dia a dia.
fazer essa política, de fato, comunitária e popular. Segundo ponto, racialização dos dados. Os dados do primeiro Plano Nacional não traz nenhuma perspectiva de raça. A gente precisa pensar em sistemas de monitoramento das regiões que já estão em risco. E agora, com o censo, a gente tem uma oportunidade. A gente tem esses dados de forma macro. Então, a gente precisa ter microdados para realizar os diagnósticos de forma mais efetiva, de forma mais assertiva, onde aqueles que estão sofrendo as piores consequências vão estar no centro dessas políticas públicas que vão ser desenhadas. E último ponto, conferência infanto-juvenil. E, ministra, dando continuidade a um trabalho que você já realizou, a juventude precisa participar ativamente da discussão climática antirracista. Quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe que essa juventude que está aqui representada, essa juventude que se mostra mais aberta, mais sensível para discutir uma proposição, uma construção de agenda que vai transformar a nossa nação, que vai transformar a sociedade brasileira. Para a gente conseguir derrotar o Centrão, é necessário fazer uma política cada vez mais... É necessário a gente fazer uma política cada vez mais popular, participativa e comunitária, trazendo o povo para esses espaços de diálogo. A gente precisa, está na hora de construir uma nova política. O nosso meio ambiente não aguenta mais políticas imperialistas feitas por homens brancos, heterossexgêneros, ricos, velhos, elitizados, que dizem que o agro é pop. Esse não é o modelo de desenvolvimento sustentável que a gente vai construir. A gente quer uma sociedade mais tolerante, mais diversa, que respeite os direitos humanos e que tenha comprometimento com a justiça racial e ambiental. A agenda de desenvolvimento sustentável precisa passar por uma agenda de enfrentamento às desigualdades raciais, sociais e geracionais. E trazer o debate das desigualdades para dentro da agenda de meio ambiente e mudanças climáticas vai ser a única forma da gente conseguir popularizar esse discurso e fazer com que essa agenda se torne uma agenda do povo. Pessoal, para finalizar, existe uma herança colonial que precisa ser combatida nesse país. E como diz Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, só quando se reconfiguram as estruturas de poder é que as muitas identidades marginalizadas podem também, finalmente, reconfigurar a noção de conhecimento. Quem sabe? Quem pode saber? Obrigada.